Oi! Vocês também estão vendo como os anos 70, 80, 90 estão por toda parte? Das passarelas às ruas, essas décadas nunca tiveram tão vivas. No vídeo de hoje vamos mergulhar nessas, explorar influências, peças icônicas e o que motivou cada tendência. E claro, descobrir o que disso tudo tá bombando aí em 2025. Então, como você já sabe, pega o seu cafezinho que você tá no seu repertório de estilo. Gente, quando a gente fala de moda, não estamos nos referindo somente ao universo fashion. Moda é um fenômeno cultural, social e estético que reflete os comportamentos, valores e desejos de cada época. Uma poderosa forma de comunicação e expressão. E como vocês sabem, eu tô voltando pro Brasil e já tô pesquisando alguns móveis pro nosso novo apartamento. E uma coisa que eu percebi que tá muito em alta, que é tipo uma tendência do design do interior, são os sofás modulares. E esse sofá foi muito tendência durante os anos 70 e 80, o que reforça que esse olhar pro retrô realmente está em evidência. Mas agora, sem mais enrolação, a gente vai começar falando da década de 40. E só um adendo aqui, gente, que as coisas elas acontecem de forma transicional, né? A gente divide assim as peças, as tendências por época, porque é uma forma didática de explicar aquele tempo. Mas não é assim, virou a década, todo mundo trocou o seu guarda-roupa, né? Acontece de forma transicional, mas eu vou trazer aqui as peças que marcaram cada época, o que foi tendência em cada época e o espírito ali, né, de cada época. Então a década de 40 foi uma década de praticidade e austeridade. O contexto dessa época foi a Segunda Guerra Mundial, uma época que teve muitas restrições econômicas e materiais racionados. Então as peças eram práticas e utilitárias, com tecidos simples. A silhueta era reta e marcada na cintura, muito inspirada nos uniformes militares. Essa época também teve o surgimento das Victorious Rose, que são as meninas que tinham aquele penteado volumoso. E após a guerra, as mulheres elas começaram a adaptar as roupas masculinas para o guarda-roupa. As peças ícones dessa época foi a saia lápis, que foi inspirado também nos uniformes militares, o vestido chemise, inspirado nas camisas masculinas, os casacos militares, chapéus, turbantes, lenços, porque nessa época as mulheres elas não podiam muito se expressar através da roupa, porque era uma época de racionamento, era uma época que não era importante essa questão da individualidade, porque estavam acontecendo coisas mais sérias, mas elas se expressavam nos acessórios de cabeça. E após essa época de pós-guerra, houve uma tentativa do resgate de uma vida tradicional, de uma vida leve, de uma vida romântica, um resgate do romantismo, do luxo que a mulher vivia antes. Então, foi quando Dior criou o New Look. Esse look trouxe as saias amplas e a feminilidade de volta. Na época, foi muito criticado, porque era um cenário de guerra, de escassez, de racionamento. Esse vestido usava muitos metros para ser confeccionado, mas, em contrapartida, esse vestido foi o que ditou a moda dos anos 50. Então, os anos 50 foi um ano de feminilidade e luxo. Então, nessa época, estava vivendo uma recuperação econômica, vivia também a questão do American Dream, aquela chance de sucesso e prosperidade, e também foi a década ali que teve o boom do consumo. Então a moda dessa época trouxe silhueta ultra feminina, cinturas marcadas, saia rodadas ou lápis, materiais mais luxuosos com destaque de cetim, tule, rendas. Os ícones dessa época foram Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Grace Kelly. E também nessa época houve o surgimento da juventude como um público consumidor. E esse surgimento da juventude criou ali um subgênero, uma subcultura do rock que foi o rockabilly. O visual rockabilly carregava jaquetas de couro, jeans, saia godê e estampas de bolinhas. As peças ícones desse tempo foi o vestido New Look, com cintura marcada, saia rodada, que simbolizava a volta do luxo, o tailleur, que é o conjunto de saia e blazer, muito inspirado no estilo de Jack Kennedy, blusa de gola Peter Pan, trazia um toque feminino e delicado, e os sapatos de salto gatinhos, que a gente chama hoje de Kitten Heels. Em cabelo e maquiagem, nessa época tava em alta os cabelos estruturados,
delineado gatinho e batom vermelho. Gente, é engraçado que a gente tem uma época que acontece alguma coisa. Eu sempre falo isso pra vocês. Acontece uma coisa, a gente satura, a gente navega pro oposto disso, a gente satura disso, navega pro oposto disso. Então, nos anos 40 foi um ano de economia, de austeridade, enquanto os anos 50 foi um ano já de liberdade, de luxo e de consumo, que nos leva para os anos 60 e começa uma contracultura contra esse consumo. Então, a década de 60 foi uma década de revolução e ousadia. Nessa época, estava em voga movimentos hippies, movimentos feministas, lutas por direitos civis, a chegada do homem à lua, invenção da primeira pílula anticoncepcional. Então, veja quão revolucionário foi essa época. E a moda também refletiu isso. Então, nos anos 60, a gente teve a alta da mini saia, criada pela Mary Quant, silhuetas futuristas por conta dessa influência da corrida espacial e também geométricas, que veio ali do estilo mod, era um estilo moderno da época. Estampas psicodélicas e coloridas começaram a aparecer. Estilo boêmio e hippie também começaram a ganhar força no final dessa década. E as peças ícones dos anos 60 foram o vestido trapézio. Tem essas linhas simples em corte A que foi popularizado por ícones como a Twig, a mini saia criada por Mary Quant, que também revolucionou o vestuário feminino e simbolizou a juventude. Botas brancas de cano longo, estilo futurista, inspirado na corrida espacial. Óculos grandes e geométricos, um acessório marcante do estilo retrô dos anos 60. Esse óculos, gente, tá no nosso e-book de acessórios. Óbvio que sim, porque o e-book de acessórios fala mais sobre, né, tipo, metais não, joias, né, os acessórios, brinco, colar, anel, mas daí tem uma parte plus que a gente entra ali no óculos de sol de cada época. É muito legal para você aumentar seu repertório, conhecer ali estéticas diferentes, momentos diferentes e entender ali qual momento que você se identifica mais. Até para ali ser um ponto de partida mesmo, para você pesquisar outras coisas, outros elementos, outras peças dessa época e ver se você se identifica com aquilo, se aquilo faz parte do seu estilo. Então, os ícones dessa época foram a Twig, foi uma supermodelo com estilo mod, e a Jack Kennedy, que já foi uma referência de elegância clássica. Então, olha que engraçado. Em todo tempo a gente tem, né, a cultura e a contracultura. E agora mais ainda, agora a gente tem muito mais que isso. A gente já não tem mais só dois polos, né? Tem vários. Mas sempre na história a gente teve, né, esse para um, esse pro outro. E eu acho muito legal que as pessoas tenham opções para elas decidirem o que elas se identificam mais. Eu vejo muito a internet usando essa coisa de levantar o inimigo em comum. Porque agora não é mais clean girl. As clean girls são uma chata. Legal é ser mob wife. Sabe essas coisas? Eu acho tão legal ter essa diversidade de estética, diversidade de estilo, que cada um vai no que se encaixa, sabe? Todo mundo merece encontrar uma tribuzinha ali que se identifica. Então eu acho demais. E na beleza, essa época usava os olhos marcados, cílios longos e batons em tons pálidos. A década dos anos 70 ela dá uma continuidade na década dos anos 60 e essa época foi uma época de liberdade e expressão. Então foi uma época ali de contracultura do sistema, do capitalismo, consumo. Foi uma época também que cresceram movimentos ecológicos e foi uma época que houve ali a ascensão do disco, da boate disco, da música disco, do estilo. Então nessa época a gente teve uma mistura de estilos boho, hippie, glam rock, com as roupas brilhantes e andrógenas, e disco, que tinha lá os jumpsuits e paetês, calças bocas de sino, estampas étnicas e florais, franjas e muito jeans. Também tivemos o surgimento do punk, com camisetas rasgadas, couro, caixas. As peças ícones dessa época foram a boca de sino, foi um símbolo do movimento hippie, vestidos longos estampados, inspirados pelo estilo boho e pela estética hippie, camisas de golas grandes e estampas psicodélicas, colete de franjas, que fazia parte do visual boêmio e folk, e o macacão jumpsuit, que é um look unissex que transitava ali entre estilo casual e disco. Na beleza, essa época, a moda, a tendência, o bonito eram os cabelos longos, naturais e com volume, a maquiagem mais leve ou super chamativa do estilo disco. Então, né, a gente tinha ali o pessoal mais leve e também o pessoal mais extravagante. E agora vamos para a década dos anos 80, que foi a década do
exagero e da ostentação. Gente, eu não sei se vocês repararam que eu voltei outra pessoa aqui, com outra roupa. Eu tô gravando essa parte uma semana depois da primeira parte. Porque assim, loucura aqui. Precisei parar no meio da gravação. Chegaram uns caras aqui encaixotar algumas coisas pra mandar pro Brasil. Não consegui voltar a gravar o vídeo, mas pronto. Por isso que não teve vídeo semana passada, vocês me desculpem. Mas voltamos. E essa era foi a era das IUPs, as jovens urbanas e bem-sucedidas. Também foi uma época da cultura fitness e da tecnologia emergente. O filme esqueci o nome do filme. A Substância. Ali quando a Demi Moore era mais nova e tinha aulas de ginástica, é bem uma estética anos 70, anos 80. Então, nessa época, tudo era grande, ombreiras, cabelos volumosos, acessórios chamativos, o estilo power dressing também estava em alta, ternos estruturados para mulheres no mercado de trabalho, bem aquela vibe assim, Julia Roberts. A cultura pop estava em alta, com influências como Madonna, Michael Jackson e filmes como Flashdance. Neon era tendência, legs eram tendências, polainas e o look esportivo com muito brilho. As peças ícones dessa época eram o blazer com ombreira, as leggings e polainas, jaquetas, bombers, conjuntos esportivos em nylon e brincos enormes chamativos. Gente, a gente tá vendo aí, né, os max acessórios. Na beleza estava em alta blush chamativo, sombra colorida e penteados com laque. Já a década de 90 marcou o minimalismo e o grunge. Essa época a gente já estava vivendo uma cultura mais globalizada, estávamos vivendo também a ascensão da internet e a MTV estava em alta. Então, tendo muita influência musical. A moda dessa época foi o minimalismo, com roupas neutras, linhas retas. Estilo grunge também estava em evidência, os jeans rasgados, a camisa de flanela, camisetas de banda. E as peças ícones dessa época foram o slip dress, camisa de flanela xadrez, jeans rasgado ou jeans oversize, que são os bag jeans hoje, top cropped e jaqueta de couro preta. Ícones dessa época, Kate Moss, Naomi Campbell, as Spice Girls também estava super em alta. E na beleza, a make já era mais leve, natural, ou também a gente tinha ali o lado oposto, que era totalmente inspirada no grunge, com batons escuros e olhos marcados. No final dos anos 90, as pessoas estavam ansiosas pelo próximo milênio. Quantas pessoas viveram, né, a virada do milênio? Então isso assim foi muito importante para a época. E isso refletiu em uma moda ousada e experimental. Combinações inusitadas que nunca tinham sido exploradas surgiram como uma tentativa de um visual futurista que hoje a gente chama de estilo Y2K. E a gente se pergunta, meu Deus, o que aconteceu, né, com as pessoas naquela época que se vestiam assim? Mas pegou, hein? O Y2K pegou e pegou forte. Mas hoje eu acho que a gente tá numa vibe ali anos 70, anos 80, anos 90. A gente tá vivendo assim o minimalismo, mas ao mesmo tempo também shapes exagerados, shapes estruturados, max acessórios, óculos aviador super em alta. Então eu acho que a gente tá aí transitando nessas décadas dos 70 a 90. Eu tenho visto as tendências convergindo para essas décadas. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta esse vídeo e se inscreve no canal, tá bom? E também me acompanha lá no Insta, que lá tem conteúdo todos os dias. Um beijo, te vejo na próxima. Como que eu falo? Um beijo, até a